Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Olha, uma das dúvidas que eu mais recebo lá no curso é como que funcionam esses robôs que te avisam aí no Telegram sempre que tem um jogo interessante para você operar no mercado de escanteios. E aí, você tem essa dúvida também? Maravilha, então! Eu tenho certeza que você vai gostar muito do vídeo que eu fiz, ficou bem extenso, mas é para zerar todas as dúvidas, beleza? Então, vamos para a tela cheia, que é o que interessa. Então, do lado direito aqui, eu estou com o Corner Pro aberto, é o site que eu utilizo para criar e configurar os meus robôs. Eu sou parceiro deles, na descrição eu vou deixar aí mais detalhes. Você pode testar a ferramenta com todos os recursos durante 48 horas. Então, se você pretende fazer isso, eu até deixo uma dica aqui: faça o seu cadastro, né? Desfrute da ferramenta e experimente, né? Numa quarta-feira, num sábado, num domingo, dias que a grade está mais cheia, né? Então, para quem não está muito ligado nisso ainda, né? Vale a pena ficar antenado. Então, por exemplo, aqui dia 6, que é hoje, eu estou na madrugada do dia 6, né? Então a gente vê aqui que tem mais de 300 jogos na quarta-feira, né? E aqui no dia 5, a gente teve aí mais de 100 jogos, né? Uma terça-feira. Então, beleza. Então, o que eu fiz? Eu deixei o robô, né? Os robôs operando como ficam todos os dias para mim aqui, né? E aqui a gente tem a grade para quem quiser conferir, enfim, para quem quiser fazer o cadastro na plataforma e depois checar a veracidade de cada informação que eu falar aqui, né? Os links estão aqui expostos em cada notificação que me foi enviada, né? Enfim, quem quiser conferir, tá tudo aqui. Não tem papagaiada, não tem mentira, não tem edição, não tem nada, tá? Então é isso. Aqui a gente tem os jogos, aqui as notificações que eu recebi no dia 5. Né? Então eu tenho aqui os meus robôs. Né? Eu trabalho basicamente com esses robôs aqui sempre ativados. Né? Eu opero quase que 100% com escanteio. Né? Aqui são outros robôs que eu já configurei, já testei, enfim, não venho utilizando eles há algum tempo. Né? Outros eu estou testando, ou estou moldando, ou lapidando, enfim. Quem já trabalha comigo sabe também dessa técnica que eu utilizo aqui, o Tevo Cap, né? Então, enfim, isso fica para outro vídeo. O importante dizer aqui é que eu trabalho, né, com esses 6 robôs aqui, que são técnicas minhas, né? Mas basicamente para quem opera no mercado de escanteio, acaba seguindo aí 1, 2, 3, 4 técnicas aí diferentes. Né, no máximo. Então, é último canto, é mais 2 cantos, é asiático, enfim. Aí depende da estratégia de cada um. Né? O que eu faço aqui é configurar os robôs para ele me informar dentro de vários parâmetros que eu defino, né, sobre jogos bons. Né? Então, tem gente que considera que um jogo bom tem que ter tanto de APPM, tanto de finalização, não sei o quê. Não é menos criterioso, mas eu procuro oportunidades melhores do que aquelas que tá todo mundo olhando aquele jogo ali, a casa de aposta tá segurando a linha, tá alta pra caramba, fica difícil. Então eu vejo assim por vários panoramas assim a partida. Então é por isso que eu tenho vários robôs aqui, né? São 3 para primeiro tempo e 3 para segundo tempo, né? Então são 3 técnicas, né? 3 cenários, vamos chamar assim, para primeiro tempo e os mesmos cenários, né, para segundo tempo. Então, 6 robôs aqui. Né? Eles estão configurados. Esse vídeo não vai ser sobre configurar robôs, mas é demonstrar a funcionalidade e também tudo junto, né? A praticidade de um robô bem configurado, ou seja, com os parâmetros que eu inseri ali. Né? Então, eu realmente trabalho com os meus próprios robôs. Né? E é isso que eu quero mostrar. Você também pode criar o seu robô dentro dos parâmetros que você definir e parar de ficar grudado na tela e operando o dia inteiro ali, quando poderia simplesmente operar somente quando recebesse a notificação do seu robô, ou seja, de você mesmo,
afinal você criou o robô. Então você fica mais livre, né? Você tem mais liberdade, mais autonomia, não fica dependente, refém de grupo, nem nada do tipo, enfim. São várias as vantagens da gente ter o próprio robô, certo? Então vamos lá. Então aqui são os robôs, enfim. Já mostrei a grade ali, beleza, tá? Então vamos lá. Para quem já utiliza o Corner Pro, sabe que todo jogo fica armazenado o gráfico, as informações, enfim, tudo sobre a partida, né? Então vou pegar qualquer partida aqui, ó, do dia 5, partida finalizada. Vou pegar qualquer uma aqui, abrir e fica salvo o histórico da partida, né? Para quem não conhece, nunca tinha visto esse gráfico aqui, que é maravilhoso, dá para utilizar ao vivo, né? Enfim, continua acompanhando o canal aí, me dá aquela força, que eu vou postar bastante assim, demonstração dessa ferramenta também. Mas enfim, para quem não sabe, ou para quem já sabia, né? A gente tem sempre as informações do jogo, né, guardadas, mesmo as partidas que já terminaram, né? Então é por isso que eu estou falando que os links estão aqui. Quem quiser conferir aqui vai poder conferir cada coisa que eu mostrar aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira notificação que eu recebi no dia foi essa aqui, né? O jogo estava aos 34 minutos, então era um jogo, né? Essas siglas que eu utilizo aqui, eu já sei do que se trata, que técnica que é, então quem trabalha comigo já sabe exatamente como operar com HTevo e FTevo, né? Então, tranquilíssimo, para mim está muito claro aqui, para quem já trabalha, para quem conhece também, então não tem segredo. Mas como cada pessoa gosta de operar de um jeito, né? Eu quero fazer uma leitura dessa notificação, e é isso que eu acho que vai ser muito interessante para você, né? Então vamos lá, o robô me avisou aqui nos 34 minutos, né? E ele falou, ó, tem um jogo bom aqui para você, beleza? Beleza, por quê? Porque atendeu esse parâmetro, aquele parâmetro, etc. Porém, eu iria olhar aqui e falar, pô, o jogo não teve nenhum escanteio, né? Chute a gol tá fraquíssimo, né? Um chute a gol, né? Só chute para fora. Então assim, provavelmente não seria um jogo que eu entraria, né? Então a gente abre aqui e vê como que foi esse jogo, né? Então esse jogo aqui, curiosamente, como raramente acontece, né? Foi um jogo que acabou sem nenhum escanteio. Olha que interessante. É muito difícil da gente ver isso acontecer, né? Mas enfim, nesse cenário, nesse contexto, dentro dos parâmetros que eu trabalho, eu iria olhar essa notificação e falar, tô fora. Nessa aí eu não vou não. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma bolinha. Cadê aqui? Vou colocar uma bolinha verde quando for green, né? Vou colocar aqui uma bolinha vermelha quando for red. E vou usar essa outra bolinha aqui que seja, né? Não, vou usar essa aqui que todo mundo utiliza mesmo, como se fosse reembolso, porque na verdade eu não iria nessa partida, tá? Então vai ficar fácil da gente se organizar até o final do vídeo, tá? Então beleza, vamos lá. A primeira notificação que eu recebi era essa, né? E eu não teria ido. Por que eu não teria ido? Porque eu sei os parâmetros que eu considero para um jogo bom ali, né? E apesar do robô ter me notificado, algumas coisas ficaram a desejar aqui. Então o que eu faço? Eu programo os robôs para ele me mandar um jogo quase perfeito, mas se ele está perfeito é eu que vou analisar, eu que vou dizer. Por quê? Porque se a gente configura um robô extremamente rigoroso, a gente praticamente não recebe notificação. Então onde que está o nosso poder de análise? A gente tem que trabalhar também, né? Então o robô é um aliado, não é um escravo nosso, né? Ele não vai fazer nada por nós, né? Então essa partida, que seria essa aqui, eu não teria ido. Então beleza, então eu vou colocar aqui 1, né? Então número 1 aqui. Por quê? Porque essa aqui não valeu, entre aspas, né? Eu não teria ido nessa, com toda certeza não. Acho que muita gente que opera aí também não teria ido, né? Para quem gosta de se apegar muito a ppm, inclusive, né, eu acho muito interessante olhar na notificação, a gente recebe aqui a quantidade de ataque perigoso por minuto, ó, de cada time. Então se você já quiser observar isso, é bem legal, porque
na notificação vem o nome do alerta que você deu, né? Em quantos minutos está o jogo, o placar, as odds pré-live, né? Quantidade de ataque perigoso, né, por minuto, e aqui ataque perigoso, enfim. Todas as informações que você quiser configurar para vir aqui, elas vêm, né? Eu configuro exatamente essas, né? Basicamente para ter uma ideia de como está o jogo, se ninguém está com um a menos e beleza, né? E aqui para ver há quanto tempo que saiu escanteio, gol, enfim. E aqui o link para essa análise, no caso aqui seria ao vivo, né, no meio da partida, e aqui o link para ir direto para Bet365, tá? Então voltando. Então eu recebi essa notificação aos 26 minutos falando, ó, técnica aqui de HT, o jogo tá interessante, hein? Então vamos ver aqui. A gente estaria aí aos 26, né? Então o que a gente olha aqui? A gente pode passar o mouse aqui, ó, e ver a quantos minutos que foi o escanteio, enfim, né? Ou pode olhar aqui embaixo diretamente, dá na mesma, que acho que é mais prático para o vídeo andar um pouquinho mais, né? Então aqui nesse jogo, né, era um jogo que estava muito interessante, a partir dos 30 ali, vamos pegar aqui, vamos passar o mouse, ó, esse jogo aqui, cadê? Aqui está os 45, né? Então aqui mais ou menos devia estar lá pelos 30, mais ou menos. Aqui, ó, 24, 28, 33, né? E aqui 46, né? Então esse tipo de jogo aqui estava interessante, estava movimentado, o mandante estava fazendo pressão, ele ainda não tinha aberto o placar, os gols foram no final, né? Então o jogo estaria mais ou menos por aqui na hora da gente fazer uma entrada. E aí cada um tem uma estratégia, se entraria em asiático, se entraria para dois cantos, se entraria só lá no último canto, enfim, eu acho que a maioria das pessoas trabalha com o último canto, enfim, né? Várias estratégias. Então nesse cenário aqui com certeza eu teria entrado, né? Então independente da estratégia que teria batido, né? Saiu esse canto aqui, 33, saiu o último aqui, beleza, né? Então aqui seria um green, né? Depois eu recebi outra notificação, né? Um jogo num cenário, numa estratégia completamente diferente que eu também utilizo, né? Então eu vou mais direto ao ponto aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? Então esse jogo aqui, vamos dar uma olhada aqui, ele avisou para mim aos 76, mais ou menos por aqui, né? Esse escanteio foi quantos minutos? 72, ele avisou depois, avisou aos 76, esse escanteio foi aos 77, né? Então nesse caso aqui, independente da estratégia que eu adotasse, né? Teria acontecido o quê? Um head. Eu teria entrado nesse jogo aqui? Provavelmente sim. O jogo estava 2-2, estava lá e cá, enfim, várias informações interessantes ali. Então nesse jogo aqui, provavelmente eu teria tomado um head, né? A notificação veio aos 76, esse canto aos 77 eu não teria pego. Então eu teria tomado um head sim. Depois eu recebi outra notificação, né? Lembrando, tudo aqui é somente do dia 5, tá? Vocês podem olhar o horário aqui, tá? Recebi esse aqui, aos 76 também, né? Vamos abrir ele aqui. Esse jogo, na verdade, ele já tinha até notificado antes, né? É exatamente esse jogo aqui, né? Então ele notificou para mim antes, aqui, né? Gazi Serrir. E depois ele notificou de novo, né? Provavelmente porque atingiu um outro parâmetro ali, né? Então a gente pode ver aqui que é a mesma estratégia, ó, inclusive, né? Enfim, ele avisou para mim aqui porque deve ter batido um outro parâmetro. Então esse jogo já foi contabilizado. Então a gente estava nesse aqui, cadê? Nesse IN aqui, que é o que está aqui, IN, e depois veio esse jogo repetido, então não conta. E aí veio esse aqui, Ibiza, né? Avisou aos 26 minutos. Esse jogo aqui, vamos olhar aqui por aqui que é mais rápido, né? Mais negócio. Estava 1-0, né? Faria uma entrada, né? Quer dizer, abriu o placar aqui, empatou aqui, né? Empatou não, fez mais um gol aqui, depois fez mais um aqui. Então aqui já estava 3-0, né? O jogo foi 5-2. É um jogo que estava 3-0. Teria feito uma entrada aqui? Depende,
né? Tem gente que não vai, só vai se o time tá empatando, perdendo por um, blá blá blá, não sei o que. Eu costumo olhar muito o volume de jogo. Se o time tá indo muito para cima, por que não, né? Então, é tudo muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Mas aqui, vamos considerar que nesse cenário aqui, a maioria das pessoas não iria, tá? Por quê? Porque já tava 3-0, blá 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 blá. Então eu vou pôr aqui que ninguém iria nesse. Tô tentando, como é que eu posso falar? É como se eu estivesse unificando a análise da maioria das pessoas, né? Não exatamente a que eu faço, né? A que eu siga rigorosamente, tá? Então aqui chegou outra notificação. O jogo estava aos 28 minutos. Vamos dar uma olhada aí. 0-1. O gol saiu só no segundo tempo. Então eu recebi uma notificação mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Como é que tava ali? Né? Um escanteio, bom, pelo menos um escanteio, um chute a gol, tá? Um chute para fora, 3 para fora. De repente aqui teria olhado com bons olhos, vamos chamar assim, né? Então esse jogo aqui acho que eu iria, né? Muito provavelmente. E nesse jogo aqui o que aconteceu? Um canto aos 40 e um aos 47, né? Então, excelente. Independente da técnica aí, enfim, teria batido. Então esse aqui eu vou contabilizar como segundo green, tá? Lógico, eu não operaria em todos, né? Eu gosto de ir no jogo que eu tenho aquela certeza, aquela confiança mesmo. Então, o legal dos robôs é isso. Tem 100 jogos na grade. O robô filtrou para mim o que tinha de melhor ali na grade para mim durante o dia, segundo os meus critérios, segundo o meu algoritmo, vamos chamar assim, né? Então aqui, próximo jogo, Córdoba, Getafe, 76 minutos. Ele me avisou. Esse jogo aqui, que horas que saiu o gol? O gol saiu no comecinho, aí depois o visitante amassando. Então isso aqui tava meio com cara de poder sair gol, poder sair escanteio, então teria várias coisas para fazer aqui, né? Então esse aqui provavelmente eu teria ido sim, fazer aquela entrada ali para 2 cantos, ou um asiático, alguma coisa nesse sentido, né? Depende de como tivesse a linha, né, nos minutos ali, né? Então esse jogo aqui eu vou considerar o quê? Eu vou considerar um reembolso, entendeu? Daria para ter ido no asiático ali, e aí não ia acontecer nada. Eu não sei em que momento que abriu, tem gente que iria aí aos 78, 79 para 2 cantos, já poderia ter pego 2 rapidamente. Então tem várias possibilidades aqui, mas para não puxar a sardinha para mim, né, para eu não contar isso como um green, eu vou contar isso aqui como um reembolso, vai. Vou contar como reembolso, falando, a maioria teria ido de asiático e pegou só dos 81 e beleza, né? Então deixa assim, beleza. Aqui, outra notificação aos 26 minutos. Vamos ver como é que estava aqui. Aos 26 minutos, tinha saído um gol já pro adversário. Eu recebi a notificação aos 26, eu ia estar acompanhando, 24 não seria momento de fazer a entrada, 30, aqui já estaria 0-2, né? 2-0 para o adversário. Então aqui é um tipo de cenário que eu faria uma entrada. A maioria das pessoas fala, não, tá perdendo, não sei o que e tal. Não, no primeiro tempo para mim não tem dessa. Primeiro tempo, eu gosto muito de primeiro tempo, inclusive, né? Então aqui com certeza eu faria uma entrada, né? E aqui no caso saiu um canto pro visitante, né? Depois um pro mandante, né? Então, tivesse entrado aqui para 2 teria pego, se tivesse entrado aqui para asiático teria pego, né? Não é o tipo de jogo que eu particularmente esperaria para entrar lá no último canto, porque é um jogo que precisava andar rápido, já estava 0-2, né? Então nesse aqui com certeza eu teria operado aí para green. Então 3 ali. Depois desse jogo chegou outro aos 26 minutos, né? Lembrando, eu configuro a notificação para ele começar a mandar para mim ali lá pelos 25 mais ou menos e me mande até os 37, assim, se demorar muito para atingir os critérios, que seja ali para o último canto, mas quanto antes ele me avisar, melhor, que aí eu faço minha análise, aplico o HTevo ou FTevo do jeito que eu gosto, certinho, e aí beleza, né? Eu preciso dos tempos ali do jeitinho que eu gosto para a coisa funcionar legal.
Então aqui a gente recebeu essa notificação, Linares, né? Vamos abrir aqui. Em que minuto que foi? 26 minutos, provavelmente por aqui. Era um jogo que estava lá e cá, começou com mandante, depois visitante, depois mandante, depois visitante cresceu. Aqui, sinceramente, nesse volume de jogo aqui, eu teria olhado e falado, não está tão movimentado assim, talvez eu fosse para um asiático, nessa situação aqui, né? Não está um jogo assim, nossa, que panorama legal, né? Então vamos misturar aí, ou eu não iria, ou iria de asiático, né, com aquele pezinho atrás, uma coisa nesse sentido assim, né? Enfim, quem opera para o último canto é que teria pego, por exemplo, né? Mas para não puxar sardinha, para falar, não, tudo é green, não, a gente põe como reembolso aqui também, faz de conta que ninguém iria nesse jogo, não tem problema. Próximo jogo, já era 4h30 da tarde. Aí eu recebi aqui a notificação aos 26 minutos. Beleza. Um jogo onde o mandante estava realmente mandando mesmo, né? Bem legal, um gráfico bacana. Já tinha conseguido escanteio, tinha saído escanteio para o visitante também. Aqui a gente já estava aí aos 29, já teria saído um canto. Então aqui, se tivesse entrado antes dos 30 para 2 cantos, teria pego. Se tivesse entrado para o asiático, teria pego. Se tivesse entrado para o último aqui, teria pego também. Então, assim, gráfico excelente, não daria para não entrar num jogo desse. Então, acredito que a maioria das pessoas iria, né? E eu também. Mais um jogo, esse aqui a notificação chegou aos 38, né? Eu não gosto muito de operar direto no último canto, mas tem gente que gosta, enfim, vamos lá. Dependendo do volume de jogo, aí eu acho legal entrar até fatiando o último canto ali no mais D, não exatamente, enfim, aquela técnica que todo mundo já está bem por dentro, como é que funciona, né? Então, uma partida assim, que o mandante mandando absurdamente, não tinha saído gol ainda, né? Então ele conseguiu um canto, continuou amassando, depois conseguiu outro canto. Então, a notificação chegou aos 38. E aí eu não sei se foi exatamente no mesmo momento, né? Pode ter acontecido de eu receber a notificação justamente porque saiu esse escanteio ajudou a contabilizar uma finalização, alguma coisa do tipo, enfim. Então aqui eu vou considerar o seguinte, se eu recebesse a notificação a tempo de entrar para o último canto aqui, teria entrado, já teria pego o green aqui e ganho aqui ainda, no mais D, né? Para quem opera no mais D também. Se chegou ao mesmo tempo, teria entrado para o último aqui, teria pegado o último aqui então, né? Nesse gráfico não dava para não ir. Então aos 44, então seria mais um green, né? Aqui, segundo tempo, 76, já era 4h40 da tarde. Esse jogo aqui, tem alguns jogos do Brasil, né, que simplesmente não aparece aqui, né, não salvou. Inclusive ao vivo, esse jogo aqui acho que deu pepino também. Esse mais um até. Enfim, esse jogo, sinceramente eu não sei, a plataforma não tem esses dados armazenados, então todo mundo fica à vontade para checar se esse jogo, né, depois dos 76 minutos, né, teve 2 escanteios, teve 3, não teve nenhum. Então, sinceramente, eu não sei, né? Por aqui eu não consigo visualizar isso, né? Mas, se no momento da notificação, né, eu tivesse conferido todos os dados ali e, no caso, ia estar 1-0 para o mandante, eu não entraria nesse jogo. Eu não entraria, tá? Então, isso aqui, mesmo não tendo o gráfico, pela análise aqui, eu não entraria, acredito que a imensa maioria das pessoas também não, né? Então, por isso aqui, eu vou deixar como se fosse reembolso, né? A gente não entraria nisso. Depois, mais uma notificação, 5h15 da tarde, chegou aos 27 minutos, beleza, vamos abrir aqui. Essa notificação chegou aos 27, que hora que foi esse canto aqui? Aos 20, que hora que foi esse canto aqui? 32. Ele avisou aos 27, né? E aí? Tem gente que opera para 2 cantos, teria entrado lá pelos 28 e teria pego esse aos 32 com toda certeza. Então seria green. Teria gente que pegaria asiático entre um e outro aqui, de repente já pegaria esse. Então aqui é tudo muito subjetivo, né?
Eu, particularmente, olhando esse gráfico, eu iria olhar e falar assim, ó, o mandante está ganhando. Beleza, mas em HT eu não considero muito isso. HT para mim é pressão. Os dois lados quer resolver, quem está ganhando quer ampliar, quem está perdendo quer empatar. Eu gosto de HT por causa disso. Sei que é algo muito subjetivo. Mas enfim, nesse jogo eu iria, né? Então lá e cá, não muita pressão, mas muita movimentação, né? E bastante escanteio, né? Para um primeiro tempo estava legal. Então com certeza eu teria ido nessa partida aqui no HT, né? Então acho que muita gente iria, inclusive, né? Então aqui eu vou considerar como um green. Mais um jogo. Nossa, esse vídeo vai ficar longo pra caramba, porque realmente são muitas notificações. Foi uma grade de 101 jogos, é isso, né? E eu vou mostrar todos os jogos que eu fui notificado. E na quarta-feira, que é hoje, dia 6, né? Dia que eu tô gravando, a madrugada que eu tô gravando, eu vou deixar o robô também funcionando. E eu vou fazer outro vídeo na madrugada de quinta mostrando o resultado de quarta. E provavelmente vai ser um vídeo gigante, por causa do tamanho da grade. Tá? Todos os jogos que estão com notificação aqui, eles estavam com o mercado de escanteio aberto. É bom deixar claro isso. Se não tiver, ele nem me notifica. Isso é uma das configurações que eu coloco aqui no robô também. Em todos eles, lógico, né? A não ser que eu trabalhe com o mercado de handicap, enfim, os outros robozinhos ali. Vamos lá, 76 minutos. Chegou essa notificação aqui, o jogo estava 0-0. Vamos ver o cenário nesse 0-0. Que horas que foi esse gol aqui? 77. Ele me avisou 76, né? Então provavelmente eu ia estar esperando até uns 80, 81 ali para fazer a entrada, talvez asiático, não sei o que, tal, mas muito provavelmente aplicando FT, como eu sempre faço. Enfim, é que eu estou tentando juntar eu que trabalho com HT e FT, você que trabalha com limite, você que trabalha com asiático. Enfim, você que trabalha para dois cantos, estou tentando englobar o máximo de gente possível para fazer essa análise ser útil para todo mundo, né? Para todo mundo poder se imaginar recebendo essas notificações, por exemplo, né? Ou seja, usando o Corner Pro. Então aqui eu não entraria, por quê? Porque eu recebi a notificação, o mandante abriu o gol ali, tchau. Eu não entraria aqui nesse tipo de cenário nem pensar. Então, deixa como reembolso. Depois outro jogo, ao 76 ainda. Vamos lá. Esse jogo chegou ao 76. Como que estava o jogo aos 76? Esse gol foi aos 81. Então chegou a notificação mais ou menos por aqui. Como é que estaria o jogo aqui? Estaria 1-0 para o mandante. Bolinha verde é gol do mandante, bolinha vermelha é o visitante. Estaria 1-0. O gráfico bem fraquinho. Não teria por que entrar nessa partida. Então não teria operado nisso aqui, acredito que a maioria das pessoas também não. Então, reembolso. Tô pondo como reembolso ali, mas é porque a gente não iria na partida, tá? Acho que fica claro o íconezinho ali, né? Aqui, notificação aos 37. Tava 0-1, legal. Tipo de jogo que todo mundo gosta aí, mandante perdendo, empatando, blá blá blá, né? Aqui o gol foi aos 32. Chegou a notificação aos 37. Entraria? Entraria, porque é o cenário que todo mundo gosta. Que hora que foi os cantos aqui? 1 aos 39, então quem opera para dois cantos entrando... para dois cantos não, quem opera com o canto fatiado, né? Teria pego os dois, ó, tanto o limite quanto o mais D, né? Enfim, aqui green de qualquer jeito. Vamos lá, não cansa não. Eu gosto muito desse tipo de análise. Enfim, espero que você também goste. Quero que deixe o seu comentário, se esse tipo de vídeo é legal, se não é, se é muito longo, se é muito curto, se eu continuo, se eu paro com isso. Enfim, eu resolvi montar um canal para tentar ajudar aí o máximo de gente possível e quero mostrar como é que eu utilizo esse tipo de ferramenta, tá? Então, acho que quem pretende utilizar aí vai desfrutar bastante desse vídeo até.
Então aqui, Juventude, tararara, notificação aos 82, porém estava 1-0, né? Então vamos abrir aqui só de curioso, né? Estava 1-0, esse 1 foi aos 65, a notificação veio aos 82, né? Então a notificação seria mais ou menos por aqui, porque o empate foi aos 86, então não teria entrado nisso aqui porque o mandante estaria ganhando e blá blá blá. Depois aqui, finalmente, às 8h50 da noite, Guarani e Ponte Preta, o jogo estava 1-1. O jogo estava 1-1, pressão absurda do Guarani, pressão absurda. Ele avisou aos 76, que hora que teve escanteio aqui? Aos 75. Então tem gente que faz aquela coisa, né, de acabou de sair canto, cancela, não sei o que, blá blá blá, então não entra, né? Eu acho bobeira isso, né? Então, enfim, nesse jogo aqui, o que eu teria feito? Provavelmente eu teria aplicado o FTevo que eu trabalho, então eu precisaria ali de um canto para ser reembolsado, enfim, ou para reinvestir, ou para fatiar depois, enfim. Isso aí fica para outra aula não, né? Fica para outro vídeo, né? Mas enfim, quem gosta de operar para o último canto teria pego aqui, tranquilamente, né? A maioria das pessoas gosta do último canto, né? Quem operasse aí com asiático, né, um pouco mais conservador, etc., teria ficado aí no reembolso, né? Então aqui não vou ser bairrista, não vou ser nada, um jogo com gráfico excelente e tal, poderia contabilizar aqui como green? Poderia, tá? Mas vou ser chato e vou contabilizar ele como reembolso aqui, vai. Faz de conta que a maioria não iria de último canto, né? Até parece, né? Então o que a gente tem aí? A gente tem um dia onde a gente teve 101 jogos, foi isso? Vamos ver aqui. 101 jogos, né? Aqui os jogos finalizados. Parece que esse aqui foi cancelado porque o placar não está aparecendo. Então provavelmente um dia aí de 100 jogos na grade que aconteceram e parece que foi só aquele que foi cancelado mesmo. Então beleza, legal, né? 100 jogos redondo, né? Desses 100 jogos, quantas notificações eu recebi? 9, 10, recebi 17 notificações, né? Dessas notificações, o que aconteceu? Né? O que aconteceria com a maioria das pessoas, eu também presumo, né? Seguindo essas análises que eu fiz durante o vídeo, claro, mas acho que atende a maioria das pessoas, né? Teria recebido aí 9 notificações, 9 não, 17 notificações, teria ignorado 9 entradas, ou seja, olhado ali e falado, não, acho que não, deixa quieto, né? Não vou não, né? Ou teria ido e teria sido ressarcido ali, que nem eu fiz no jogo do Guarani, que poderia ser um green no último ali, enfim, mas também poderia ser asiático para quem opera asiático, enfim. Então, acabou tendo que ele 8 operações de verdade, né? Então assim, teria sido no dia de hoje, nessa grade, né? 7 greens de várias possibilidades, de vários jeitos ali, acho que abrangendo a maioria do jeito que o pessoal opera, pensa, considera ideal ou não, enfim, né? E um head ali que teria sido um head mesmo, sem medo de ser feliz, né? Era um jogo que estava dentro dos parâmetros bem interessantes, pelo menos que eu considero, né? Mas teria tomado um head. Então eu acho que eu consegui com esse vídeo mostrar a praticidade, né? Ou seja, eu não fico na plataforma, eu não fico com a cara na tela ali caçando o jogo, varrendo o jogo, garimpando, como o pessoal fala. Não, eu tenho aqui os robôs que eu configurei. Quando tem jogo que atende o que eu procuro, o robô me avisa, fala, dá uma olhada nesse aqui, ó. E aí é só não fazer a coisa cegamente, né? Só analisar aqui, tem todas as informações, né? Que nesse caso eu configurei para receber essas, pode ser mais, pode ser menos, pode vir só o link com o mínimo de informação possível. Eu gosto que venha a mensagem completa, assim, por quê? Porque dependendo eu nem clico para ir lá no jogo. Eu olho e falo, não, isso aqui tô fora, tô de boa, valeu robozinho, até mais, né? Então eu acho muito prático. Quem não quer ficar refém de grupo, refém de sei lá o que, enfim, quem não quer ficar grudado o dia inteiro na casa de aposta ali, pô,
A aposta é liberdade, é lucratividade, não é vício, não é ficar socado ali trocando moeda o dia inteiro, né? Então é por isso que eu quis mostrar como que eu trabalho, como que é prático, como que o robô realmente funciona. Claro, o robô obedece os nossos critérios, então o nosso poder de análise conta sobre tudo isso, né? Bom, então é isso. Quem quiser utilizar o Corner Pro, quem quiser experimentar, dá uma lida aí na descrição. Eu vou deixar o link junto com o cupom ali, com o meu código, né, onde você tem direito a 48 horas de uso de todos os recursos, como se fosse Premium, VIP, Mega Blaster, etc. Não tem nada de restrição, beleza? E aí eu vou deixar também o vídeo explicativo aí para quem se cadastrar, o que tem que fazer, né, para ativar essas 48 horas aí, que se eu for gravar nesse vídeo, o vídeo vai ficar parecendo uma minissérie, né? Mas é isso. Então, dá uma lida na descrição se você se interessou por essa ferramenta. O meu intuito aqui é realmente ajudar. E claro, né, nenhum almoço é de graça. Eu também estou aqui para mostrar essa ferramenta que é maravilhosa, que eu utilizo, que eu tenho parceria sim, né? E é isso aí. Se você quiser me ajudar, ajuda se inscrevendo, curtindo, indo lá e se cadastrando na plataforma usando o meu código. Você também vai ser beneficiado. Pô, 48 horas você poder usar isso aqui. Imagina numa quarta-feira, num sábado, num domingo, montar seu robozinho ali, ver como é que funciona. Tenho certeza que você vai experimentar e depois não vai querer mais ficar o dia inteiro com a cara na tela ali ou se perdendo em grupo ali com aquela galera, né? Oh, quem vai? Eu vou, quem vai? Esse eu não vou, deixando a gente super confuso, né? Então, é isso que eu penso, né? Configurar o próprio robô é muita liberdade, além de todas as outras ferramentas que o Corner Pro oferece. Aos poucos eu vou mostrando em outros vídeos aí a tabela de jogos, as chips automatizadas, as pesquisas, as análises compactas, enfim, principalmente o gráfico, né, de pressão no jogo ao vivo, como que deixa a gente ali muito mais seguro, né, para esperar um escanteio, talvez um gol, um handicap, enfim, aí a coisa vai longe, né? Então é isso aí, desculpa pelo tamanho do vídeo, mas eu espero que tenha sido útil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.